Era uma sexta-feira de jantar em família. 18 de novembro de 2022, 7h30 da noite. A toalha bordada que a minha mãe havia dado a Cláudia quando a gente casou estava posta na mesa, como estava em todo jantar de sexta-feira, havia 28 anos. O cheiro de frango assado vinha da cozinha. O Rodrigo estava sentado à minha esquerda com o celular no colo. A Beatriz estava à minha direita, olhando para o prato com aquele jeito dela de estar presente e ausente ao mesmo tempo. A Cláudia estava de frente para mim. Havia uma tensão naquela mesa que eu já conhecia. Era a tensão das últimas semanas. Aquela coisa baixa e constante que eu havia aprendido a ignorar porque não sabia ainda o nome exato do que era. Uma pressão sem origem clara, como cheiro de fiação queimando atrás de uma parede que você não consegue localizar. Então ela disse, sem aviso, sem tom mais alto que o normal, com a mesma voz que usava para pedir o sal. Arnaldo, você nunca foi suficiente. Fez uma pausa. Olhou para os filhos. Voltou para mim. E os dois precisam saber disso. O Rodrigo parou de mexer no celular. A Beatriz levantou o olhar do prato. Não disse nada. Não porque não tinha o que dizer. Tinha. Mas algo dentro de mim, naquele exato segundo, tomou uma decisão silenciosa que a minha boca ainda não havia sido informada. Me levantei devagar da cadeira. Peguei o copo d'água. Bebi até o fim. Coloquei de volta na mesa com cuidado. E fui para o quarto. Naquela mesma noite, enquanto a casa dormia, fiz uma coisa em silêncio que ela não viu e não suspeitou. Quando ela acordou no dia seguinte, às 8 da manhã, o celular dela tinha 31 chamadas perdidas. Não do meu advogado, do advogado dela. E eu já havia saído de casa há 2 horas. Antes de continuar, preciso de um momento com você. Obrigado por estar aqui, de onde quer que você esteja ouvindo isso agora. De qualquer cidade do Brasil. De qualquer canto do mundo onde o português chegou com sotaque próprio. Me conta nos comentários de onde você é. Cidade, estado. Esse gesto simples me diz que alguém está do outro lado e que não estou contando isso para o vazio. Preciso te avisar que alguns nomes e detalhes desta história foram alterados para proteger as pessoas envolvidas. Mas tudo que você vai sentir ao ouvir é completamente real. A humilhação é real. A dor é real. E o que eu fiz naquela noite de novembro também é. Agora deixa eu te contar desde o começo. Meu nome é Arnaldo Ferreira. Tenho 61 anos. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Filho de eletricista e neto de eletricista. Aprendi o ofício como se aprende tudo numa família de trabalho. Do lado do meu pai. Olhando, perguntando, errando com supervisão próxima. Na minha casa, a habilidade se transmitia pelo exemplo, não pela explicação. Você aprendia fazendo e aprecia errando, e aprendia de novo até acertar. Quando eu tinha 14 anos, meu pai me deu um caderninho de capa marrom, pequeno, que cabia no bolso do macacão. Tinha as bordas gastas de tanto uso, o miolo amarelado. Dentro havia fórmulas: resistência, tensão, corrente elétrica. As equações básicas do ofício, escritas com a letra redonda e levemente inclinada do meu pai. E no meio das fórmulas distribuídas sem sistema, apareciam frases que não eram de livro nenhum, eram dele mesmo. Coisas que ele havia aprendido na prática e que havia decidido registrar como se fossem equações também. Fio bom não faísca à toa. Curto-circuito avisa antes. Aprende a ouvir. Instalação apressada é problema certo num dia incerto. Guardei esse caderninho por 47 anos. Abri ele muitas vezes ao longo da vida. Não para reler as fórmulas que eu sabia de cor desde os 20 anos, mas para sentir o papel que as mãos dele haviam tocado, para lembrar do que era sólido quando o resto estava balançando. Meu pai faleceu em março de 2022. 83 anos, uma pneumonia que virou sepse em 12 dias. Um homem que havia passado a vida inteira trabalhando com precisão e cuidado se foi rápido demais para que a gente pudesse se despedir com calma. Fiquei mal depois disso. Não o tipo de mal que aparece no rosto. O tipo quieto que fica dentro, que você carrega enquanto abre a empresa pela manhã e confere o estoque de material, e responde os orçamentos dos clientes, porque a vida não para, e você não tem como parar junto com ela. Foi nesse estado que entrei no segundo semestre de 2022. E foi nesse estado que a Cláudia foi encontrando espaços. Cláudia Ferreira tem 54 anos. Casamos em abril de 1994. Quando eu tinha 32 e ela 26. Mulher de presença forte, fala articulada,
que sempre soube se mover bem em qualquer ambiente social. Trabalhava como supervisora de operações num plano de saúde em Ribeirão Preto, cargo conquistado com esforço real ao longo de mais de 15 anos, o que eu sempre reconheci e elogiei. Nos primeiros anos, a gente foi bem. Não perfeito. Perfeito não existe, e eu desconfio de quem diz que teve. Mas bem. Construímos uma casa no bairro do Ipiranga. Tivemos o Rodrigo em 1993 e a Beatriz em 1996. Dividimos a vida com aquele equilíbrio imperfeito mas funcional que a maioria dos casamentos encontra quando os dois lados estão dispostos a trabalhar. O que foi mudando devagar. Tão devagar que não tem data. Não tem um momento preciso que eu possa apontar e dizer, foi aqui que virou. É como fiação envelhecendo atrás da parede. Você não vê, não cheira, não ouve nada. Só descobre quando alguma coisa para de funcionar e você vai atrás da origem do problema. Há uma cena de 2019 que eu guardo com clareza. Estávamos numa confraternização de fim de ano de um casal amigo. Eu havia contado uma história de obra, uma daquelas situações com detalhe engraçado que só acontece em trabalho de campo, onde o imprevisto tem um timing que nenhum roteirista inventaria. As pessoas ao redor riram. A Cláudia não riu. Olhou para o copo que tinha na mão com uma expressão que eu não soube nomear na hora. No carro, voltando para casa, ela disse apenas, você sempre conta essas histórias de elétrica como se fossem interessantes para todo mundo. Não disse mais nada. Virou para a janela. Continuei dirigindo. Deveria ter parado o carro naquele instante e perguntado o que ela quis dizer com aquilo. Deveria ter exigido uma conversa real, não aquele comentário solto que ficou flutuando no ar do carro como fumaça sem origem. Não parei. Engoli. E dirigi até em casa. Se você está ouvindo isso e já sentiu esse peso específico, a hora em que percebeu que alguém que deveria te amar havia começado a te diminuir de um jeito tão sutil que você ficou duvidando do seu próprio instinto, me conta nos comentários. Você já passou por isso? Dentro de casa, dentro do casamento, dentro de uma relação onde você nunca imaginou que precisaria se defender? Não precisa de detalhe. Só me diz que aconteceu com você também. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que não estou falando sozinho. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse favor agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque o que eu contei até aqui é só a fundação. O que a Cláudia foi construindo ao longo dos meses seguintes e o que eu descobri naquela noite de novembro, que me fez agir em silêncio enquanto ela dormia, você não vai conseguir parar de ouvir. Em abril de 2022, um mês depois da morte do meu pai, a Cláudia começou a trabalhar com frequência aos sábados. Disse que havia um projeto novo na empresa, reestruturação de processos, algo que exigia presença além do horário normal. Eu não questionei. Sabia o que era responsabilidade profissional. Havia construído a minha do zero, sabia o custo que tem. O que eu não sabia era que os sábados não eram na empresa. Isso eu descobri depois. Mas deixa eu contar o que veio antes. Porque a história da traição não começa com a traição maior. Começa com as menores, que você vai aceitando porque ama a pessoa, e porque o cansaço do luto te rouba a disposição para questionar qualquer coisa, além do que é absolutamente necessário. Em maio de 2022, a Cláudia passou a chegar em casa com um humor que eu não reconhecia. Não era mau humor, era impaciência. Uma impaciência fina, controlada, que se manifestava nas coisas pequenas, na forma como respondia quando eu falava durante o jantar, no jeito que desviava o assunto quando eu tentava conversar sobre algo que havia acontecido na empresa naquele dia, na expressão que fazia quando eu ligava a televisão num canal que eu sempre havia ligado, sem que isso fosse problema algum. Uma noite de junho, estava contando para ela sobre um cliente que havia pedido a instalação de um sistema de energia solar num galpão industrial. Projeto grande, interessante, do tipo que aparece poucas vezes. Havia entusiasmo na minha voz. Percebi isso enquanto falava e não me envergonhei. Ela estava olhando para o celular. Cláudia. Ela levantou o olhar com uma expressão de quem foi interrompida em algo importante. Você está me ouvindo? Estou, ela disse. Energia solar. Tá. Voltou para o celular. Fiquei olhando para ela por um segundo. Depois continuei comendo em silêncio. Naquela noite, já na cama, pensei que devia estar exagerando.
que ela estava cansada, que eu estava sensível demais por causa do luto. Construí as explicações com cuidado, como quem encaixa peças de uma instalação para que tudo fique no lugar. A instalação estava errada, mas ainda não sabia disso. Em agosto de 2022, a filha mais velha de uma amiga nossa fez aniversário de 15 anos. Uma festa grande num salão no centro de Ribeirão Preto, com aquele tipo de organização que leva meses e que as mães das festas de 15 anos adoram detalhar para todo mundo. Fomos juntos. Nos sentamos com outros casais amigos. O jantar estava bom, a música estava no volume certo para a conversa. Em determinado momento, um amigo meu perguntou sobre um serviço que eu havia feito na chácara dele no começo do ano. Uma instalação trifásica, que havia dado um trabalho fora do comum por conta de um problema no padrão de entrada que a distribuidora havia instalado errado. Uma história com começo, meio e solução que eu havia encontrado depois de 2 dias de diagnóstico. Comecei a contar. A mesa prestava atenção. Meu amigo fazia perguntas. O tipo de conversa que flui quando as pessoas ao redor estão genuinamente interessadas no que você está dizendo. A Cláudia estava na mesma mesa. Quando terminei, num momento de silêncio natural, ela disse, sem olhar para mim, como se comentasse algo inócuo: "O Arnaldo ama contar essas histórias de trabalho. Sempre foi assim." O tom não era de carinho. Era o tom de quem está desculpando alguém por um comportamento inconveniente. A mulher sentada ao lado dela deu um sorriso educado. Meu amigo olhou para mim por um segundo com uma expressão que eu entendi, mas que nenhum dos dois foi nomear. Voltei para casa quieto naquela noite. E pela primeira vez, desde que o comportamento da Cláudia havia mudado, não construí explicação nenhuma. Só fiquei com aquilo. Setembro e outubro de 2022 foram o período em que as humilhações deixaram de ser pequenas o suficiente para eu poder ignorar. O Rodrigo veio nos visitar num fim de semana de setembro. 30 anos, trabalha com gestão financeira em São Paulo. Visita mensal de filho dedicado. Sentamos os 3 para jantar na sexta-feira à noite. Eu havia passado aquela tarde resolvendo um problema num orçamento grande. Um condomínio que queria reformar toda a rede elétrica, projeto que envolvia planejamento cuidadoso e negociação com 3 fornecedores diferentes. Consegui fechar o material dentro do custo que havia prometido ao síndico. Era uma satisfação real, concreta. Contei durante o jantar. O Rodrigo ouviu com atenção. Fez uma pergunta sobre como eu havia negociado com os fornecedores. Antes que eu respondesse, a Cláudia disse: "Seu pai sempre encontra uma forma de transformar qualquer conversa em assunto de trabalho." O Rodrigo olhou para ela, depois para mim. Continuei respondendo a pergunta dele como se ela não houvesse dito nada, mas havia dito, e o Rodrigo havia ouvido. Naquela mesma visita, no sábado à tarde, ouvi uma conversa entre ela e o Rodrigo na cozinha enquanto eu estava no quintal. Não de propósito. A janela da área de serviço estava aberta e as vozes chegavam claras. Ela dizia que eu havia mudado depois da morte do meu pai, que estava mais difícil de conviver, que ela estava cansada. O Rodrigo disse alguma coisa que não ouvi bem. Ela disse: "Não é de hoje, Rodrigo. Faz tempo." Fui até o fundo do quintal. Fiquei parado perto do muro por alguns minutos com as mãos no bolso. Havia um fio solto dentro de mim naquele momento. O tipo de fio que você sabe que precisa verificar, mas que tem medo do que vai encontrar quando rastrear até a origem. A cena do jantar de 18 de novembro. Eu já descrevi o que aconteceu, mas não descrevi o que aconteceu antes ainda à mesa, nos minutos anteriores àquela frase. A Beatriz havia feito uma pergunta sobre a empresa. Ela estava pensando em fazer uma faculdade na área de engenharia e queria entender como funcionava o mercado de instalações elétricas industriais. Uma pergunta genuína, de filha curiosa. Eu estava respondendo, detalhe por detalhe, com o cuidado de pai que quer que a filha entenda de verdade, não apenas receba um resumo. Falava sobre como o mercado havia mudado com as normas novas da ABNT, sobre as certificações que estavam se tornando exigência nas licitações grandes, sobre o espaço que havia se aberto para empresas menores bem qualificadas. A Cláudia me interrompeu. "Arnaldo." Parei. Ela perguntou sobre o mercado, não sobre toda a história da sua empresa. Silêncio. A Beatriz olhou para a mãe com uma expressão que eu notei, mas não tive tempo de analisar. E foi nesse ambiente, 3 minutos depois, que a Cláudia disse aquela frase: "Você nunca foi suficiente." Com os filhos presentes,
com a toalha bordada da minha mãe na mesa, com o cheiro de frango assado ainda no ar. Não disse nada. Me levantei, bebi a água, coloquei o copo de volta com cuidado e fui para o quarto com uma clareza que eu não havia sentido em meses. Apanhei o caderninho do meu pai da gaveta do criado mudo. Abri numa página do meio. A letra dele redonda e inclinada. Curto-circuito avisa antes, aprende a ouvir. Fechei o caderninho e comecei a pensar. Aquela noite, eu não dormi. Não foi insônia de ansiedade. Foi uma vigília deliberada. O tipo de estado em que a mente está tão acesa que o corpo nem tenta negociar com ela. Me deitei na cama do quarto de hóspedes, no escuro, de costas, olhando para o teto, e deixei os pensamentos correrem, sem tentar organizá-los, antes que estivessem prontos. Foram chegando em camadas. Primeiro veio a raiva. Limpa, direta, sem forma específica ainda. Depois veio a tristeza, não pela frase em si, mas pela ausência de hesitação com que ela havia sido dita. A Cláudia não havia vacilado. Não havia olhado para os filhos e reconsiderado. Havia dito como quem finalmente diz em voz alta algo que pensava havia tempo, e que havia decidido que não valia mais segurar. Isso me disse mais do que a frase em si. Depois da raiva e da tristeza, veio outra coisa. Uma pergunta. Por que agora? Não porque ela sentia aquilo. Isso estava posto e eu não ia perder tempo contestando o sentimento de ninguém. Mas por que agora? Por que naquele jantar, com o Rodrigo e a Beatriz presentes numa sexta-feira comum, sem briga anterior que justificasse a escalada? A Cláudia não era mulher de agir por impulso. Eu sabia disso depois de 28 anos. Cada passo dela tinha cálculo por trás. Não necessariamente maldade, mas cálculo. Era a supervisora que havia chegado onde chegou exatamente por isso. Então havia um motivo para aquela escolha de momento. Fiquei com essa pergunta por uns 40 minutos no escuro. Então me levantei. Havia um hábito que eu tinha desde os primeiros anos da empresa. Todo mês eu conferia os extratos bancários das contas da pessoa jurídica e da conta conjunta do casal. Não porque desconfiasse de nada, mas porque meu pai havia me ensinado que homem que não sabe o que entra e sai do próprio bolso não merece o que tem. Era uma disciplina de formação, não de suspeita. Nos últimos meses, com o luto e o volume de trabalho que havia aumentado no segundo semestre, eu havia deixado essa conferência escapar. Fui ao escritório em casa. Sentei na cadeira. Abri o notebook. Entrei no internet banking da conta conjunta. O extrato dos últimos 90 dias abriu na tela. Fiquei parado olhando por um tempo. Havia transferências que eu não reconhecia. Não valores absurdos de uma vez. Eram valores médios, distribuídos em datas diferentes para uma conta de pessoa física que eu não sabia de quem era. R$ 2.400 em agosto, R$ 1.800 em setembro, R$ 3.100 em outubro, R$ 2.700 em novembro. Somei mentalmente. R$ 10.000 em 4 meses. Fui verificar a conta poupança conjunta que a gente mantinha para reserva. O saldo era R$ 34.000 a menos do que eu recordava da última vez que havia olhado, que havia sido em março, antes da morte do meu pai. Março para novembro. 8 meses. Fui buscar os extratos anteriores. A primeira transferência havia sido em fevereiro de 2022, um mês antes da morte do meu pai. Sentei de volta na cadeira. Fora, na rua, um carro passou devagar com o rádio ligado. O som sumiu logo depois. Voltou o silêncio da madrugada. Peguei o celular e fiz uma busca do número de CPF associado à conta de destino. O número aparecia parcialmente nos extratos. Não deu resultado direto, mas havia outro caminho. Na gaveta do escritório, guardava uma pasta com documentos da casa. Escritura IPTU, contratos de serviço. E ali, numa folha dobrada que eu havia arquivado sem ler porque a Cláudia havia dito que era comunicado bancário sem importância, havia um documento de abertura de conta corrente individual em nome dela, com data de janeiro de 2022. Uma conta que eu não sabia que existia. Os últimos 4 dígitos da conta coincidiam com os 4 dígitos visíveis nos extratos. Fechei a pasta devagar. Fiquei olhando para ela em cima da mesa. Uma conta aberta em janeiro. As transferências começando em fevereiro. Meu pai morrendo em março. Os sábados de trabalho começando em abril. A linha era reta demais para ser coincidência. Há um nome que eu precisava verificar antes de qualquer outra coisa. Fui ao celular da Cláudia que estava na bancada da cozinha carregando.
Ela havia me passado a senha anos atrás. Uma das senhas que os casais trocam no começo sem imaginar que um dia vão usar por um motivo que não é aquele para o qual foi dada. Entrei. Fui direto para o aplicativo de banco. A conta individual dela tinha um saldo de R$ 47.300. No histórico de transferências recebidas, havia também depósitos de uma conta empresarial que não era a dela. Valores regulares desde março. O nome da empresa de origem estava mascarado pelo aplicativo, mas havia uma referência numérica que eu anotei num papel. Depois fui para o WhatsApp. Não procurei nada específico. Fui na conversa mais recente que não havia sido arquivada. O nome era Henrique. Não conhecia nenhum Henrique no círculo social dela. Não li as mensagens. Não precisei. Fechei o aplicativo. Coloquei o celular de volta na bancada exatamente no mesmo ângulo em que estava. Voltei para o escritório. Sentei na cadeira e liguei para o Fernando. Fernando Bastos tinha 58 anos e era advogado civilista em Ribeirão Preto havia 30 anos. A gente havia se conhecido na época em que eu havia aberto a empresa, quando ele era o advogado responsável pelo contrato social. Ao longo do tempo, a relação profissional havia virado amizade, do tipo raro, de homens que se respeitam e que não precisam de contato frequente para manter o vínculo. Era 00:42 quando liguei para ele. Ele atendeu no terceiro toque. Arnaldo. A voz não estava dormindo. O que foi? Preciso de você, eu disse. Agora. Houve uma pausa de 2 segundos. Onde você está? Em casa. No escritório. Tá. Me conta. Contei tudo. O jantar. As transferências. A conta individual. O nome Henrique. Os sábados. Os 8 meses de mudança de comportamento que eu havia documentado dentro da própria cabeça sem saber que estava documentando. O Fernando ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem acesso ao extrato dela agora? Tive. Tirou print? Não. Tira agora. Tudo o que você viu. Data, valor, conta de destino. Fotografa a tela se precisar. Depois não toca mais no celular dela. Tirei as fotos. Enviei para ele por mensagem. Arnaldo, ele disse depois de um momento. Eu vou trabalhar agora. De manhã eu te ligo antes das 8. Você consegue segurar até lá? Olhei para o caderninho do meu pai que havia colocado em cima da mesa do escritório. Consigo, eu disse. Desliguei. Peguei o caderninho. Abri na primeira página. A letra do meu pai. Instalação apressada é problema certo num dia incerto. Fechei. E esperei o dia amanhecer. O Fernando ligou às 6:42 da manhã. Eu não havia dormido. Estava na mesma cadeira do escritório com o caderninho do meu pai na mão e a xícara de café frio à esquerda. Tinha passado as últimas horas fazendo o que ele havia pedido, compilando tudo que lembrava, com datas, valores e nomes. O tipo de exercício que um eletricista entende instintivamente, porque na nossa profissão, rastrear a origem de um problema é a única forma de resolver sem criar outro. Arnaldo, ele disse quando eu atendi. Você está pronto para ouvir o que levantei? Estou. A conta de destino das transferências está vinculada ao CPF de um homem chamado Henrique Valim, 41 anos, gerente regional da empresa onde a Cláudia trabalha, superior imediato dela desde fevereiro de 2022. Fevereiro, o mesmo mês da primeira transferência. O que mais? Ela consultou um advogado de família em outubro. Esperei até você me ligar para verificar, mas há um protocolo de consulta no sistema do escritório de um colega meu. Não posso acessar o conteúdo, mas posso confirmar que o nome dela consta numa consulta inicial sobre divórcio litigioso. Divórcio litigioso, não divórcio. Litigioso. Ela estava se preparando para me acusar de algo. Provavelmente estava construindo uma narrativa de incompatibilidade grave com culpa do outro lado. As transferências para a conta dele podem ser apresentadas como despesas pessoais dela, se não houver documentação que demonstre o padrão. E os R$ 34.000 da poupança que sumiram, se ela moveu antes do processo, numa conta individual, a recuperação é mais complexa. O jantar da véspera se reorganizou na minha cabeça com outra lógica. Ela não havia dito aquela frase por impulso ou por raiva acumulada. Havia dito para construir testemunha. Os filhos como audiência de uma declaração que poderia ser repetida num processo. Que o próprio Rodrigo, sem saber, poderia confirmar que havia ouvido, que a relação era insustentável, que havia problemas de convivência graves,
Que o casamento havia chegado ao fim por razões que não dependiam só dela. Calculado. Do início ao fim. Fernando, eu disse. O que a gente pode fazer ainda hoje? Ele trabalhou por 3 horas enquanto eu esperava. Às 10 da manhã, me enviou uma série de documentos por e-mail que eu imprimi no escritório de casa. Petição de divórcio já redigida, com base em ruptura da sociedade conjugal e documentação de movimentação financeira irregular. Pedido de bloqueio cautelar das contas conjuntas restantes e da poupança, com base nas evidências das transferências. E uma notificação formal ao advogado que a Cláudia havia consultado em outubro. O Fernando havia localizado quem era pelo circuito de colegas, comunicando que o cônjuge havia tomado a iniciativa do processo. 31 tentativas de ligação do advogado dela para o celular dela ao longo daquela manhã. Ela dormia enquanto isso acontecia. Eu havia saído de casa às 6 da manhã antes que ela acordasse, levando o caderninho do meu pai no bolso do paletó e uma mochila com o essencial. Fui para a casa do Fernando, que ficava no bairro do Jardim Paulista, a 12 minutos da minha. Quando a Cláudia acordou, o processo já havia sido protocolado. As contas conjuntas estavam bloqueadas cautelarmente por ordem judicial, e o advogado dela sabia de tudo antes dela. A Beatriz me ligou às 10h30. Eu estava na sala do Fernando quando o celular vibrou com o nome dela na tela. Atendi. Pai? A voz dela estava tensa, mas não era a tensão de quem está com raiva. Era a tensão de quem está assustado por você. O que está acontecendo? A mãe está tentando te ligar e você não atende. O advogado dela ligou 20 e não sei quantas vezes. 31. Eu disse. Silêncio. Pai. Estou bem, Beatriz. Estou na casa do Fernando Bastos. Você sabe quem é ele? O advogado seu. Isso. Outra pausa. Você saiu de casa por causa do que ela disse ontem à noite? Saí de casa por causa de muita coisa, eu disse. O que ela disse ontem foi só a última. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Eu quero te ver, pai. Pode vir aqui na casa do Fernando. Vou te passar o endereço. Ela chegou em 40 minutos. Entrou, me abraçou de um jeito que ela não fazia desde criança. Aquele abraço de quem precisa confirmar que você está de pé. Sentou ao meu lado. Olhou para o Fernando com a expressão de quem está pronta para ouvir. Contei tudo para ela ali. A conta individual aberta em janeiro. As transferências. O nome Henrique Valim. A consulta ao advogado em outubro. A petição protocolada naquela manhã. A Beatriz ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a voz baixa e firme. Eu desconfiei do Henrique desde junho. Ela me falou o nome dele 3 vezes em conversas diferentes com um tom que não era de chefe. Olhei para ela. Por que você não disse nada? Porque não tinha certeza. E porque tinha medo de estar errada e de causar um problema desnecessário. Peguei a mão dela. Não estava errada. A conversa com a Cláudia aconteceu 2 dias depois. Não em casa. O Fernando havia orientado que eu não voltasse à residência antes de uma mediação formal, para evitar qualquer situação que pudesse ser usada contra mim no processo. Nos encontramos no escritório que o Fernando havia reservado especificamente para isso. Uma sala de reuniões num prédio comercial no centro de Ribeirão Preto. Mesa, cadeiras, água na jarra, um lugar neutro. Ela chegou com o advogado dela. Um homem de uns 50 anos, terno cinza, pasta de couro preta, expressão profissional, sem excesso. A Cláudia entrou e me olhou de um jeito que eu ainda estava aprendendo a ler. Não era raiva. Não era remorso. Era uma espécie de avaliação, como quem entra num ambiente e está verificando rapidamente quais são as condições. Sentamos dos lados opostos da mesa. O advogado dela tomou a palavra primeiro. Disse que havia uma série de questões a tratar, que o processo havia sido iniciado de forma precipitada, que havia espaço para uma solução mais equilibrada. O Fernando respondeu com a mesma calma de sempre. Colocou sobre a mesa o extrato com as transferências, o documento de abertura da conta individual, a cronologia que eu havia reconstruído e uma declaração assinada por mim detalhando os fatos com datas e valores específicos. O advogado dela olhou para os documentos. Depois, olhou para ela. Ela não olhou para ele. Olhou para mim. Você foi no meu celular, ela disse. Fui, eu disse. Isso é invasão de privacidade. A senha você me deu. Silêncio. Arnaldo, ela disse. E o tom mudou. Ficou mais suave.
Era o tom que ela usava quando queria me convencer de algo. Eu estava saindo, mas não era isso. Eu ia conversar com você. Eu só precisava de um tempo para... Você consultou advogado em outubro para processo litigioso. Eu disse. Em outubro, eu ainda não sabia de nada. Você estava construindo um caso enquanto dormia ao meu lado. Ela ficou em silêncio. O advogado dela colocou a mão sobre a pasta. E a negociação começou de verdade. Não vou detalhar cada ponto do acordo. Processo de divórcio é documento público, mas é também matéria íntima. E há limites do que cabe contar. O que posso dizer é que os R$ 34 mil da poupança foram restituídos integralmente. As transferências para a conta do Henrique Valim foram consideradas pelo juiz como desvio de recursos conjugais e compensadas na partilha. A casa ficou comigo. Ela havia sido comprada com recursos que eu havia acumulado antes do casamento e que o Fernando conseguiu documentar. O divórcio foi finalizado em junho de 2023. No dia em que saí do cartório com os papéis assinados, fui direto para a empresa. Entrei pelo galpão dos fundos, onde ficam as ferramentas e o estoque de material. Cheirava a cabo novo e resina de isolamento. Um cheiro que eu conheço desde os 14 anos, e que sempre foi, para mim, o cheiro de lugar certo. Sentei num banco de madeira que fica encostado na parede do fundo. Tirei o caderninho do bolso. Abri na última página com a escrita do meu pai. Uma frase que eu havia lido centenas de vezes, mas que naquele dia soou diferente. Aterramento não é fraqueza. É o que impede que a descarga destrua tudo. Fechei o caderninho. Coloquei de volta no bolso. E fui trabalhar. O Rodrigo demorou. Não por maldade. Preciso dizer isso com clareza porque seria fácil e desonesto simplificar o que foi um processo complicado num homem adulto que havia crescido numa casa onde pai e mãe eram uma unidade e que do dia para a noite precisou rever o que havia acreditado sobre ambos. Ele havia ouvido a frase da mãe no jantar de novembro. Havia ouvido as conversas anteriores onde eu era descrito como difícil, como alguém que havia mudado, como fardo. Havia recebido uma versão da história antes de receber a minha. Quando a Beatriz o chamou para conversar, em dezembro de 2022, ele ouviu. Mas não foi fácil. Me ligou numa tarde de fevereiro de 2023. Disse que queria me ver. Fomos tomar café numa padaria perto da rodoviária de Ribeirão Preto, num sábado de manhã, com o sol entrando pela janela de um jeito que aquecia a mesa sem incomodar. Ele ficou com as mãos em volta do copo por um tempo antes de falar. Eu ouvi coisas sobre você que não eram verdade, ele disse. E eu não fui verificar. Você não tinha motivo para desconfiar, eu disse. Tinha. A Beatriz desconfiou. A Beatriz e eu somos parecidos. Você e a sua mãe são parecidos. Isso não é culpa de ninguém. Ele olhou para mim. Você não está com raiva de mim? Pensei por um segundo antes de responder. Estive. Eu disse. Não vou mentir. Houve um momento em que fiquei. Mas raiva de filho é diferente de raiva de traição. Passa diferente. Ele ficou em silêncio. Eu não vou mais perder tempo com raiva de quem eu amo. Eu disse. Tenho 61 anos. O meu pai morreu com 83. Se eu tiver a sorte dele, tenho mais 22 anos pela frente. Não vou desperdiçar nenhum deles com ressentimento de filho. O Rodrigo levantou o olhar. E pela primeira vez em muitos meses, eu vi no rosto dele o filho que havia crescido no meu galpão fazendo perguntas sobre fio e disjuntor. Em março de 2023, um ano depois da morte do meu pai, fiz uma coisa que havia adiado por tempo demais. Fui até a empresa num domingo de manhã, quando não havia ninguém, e reorganizei o escritório por completo. Joguei fora documentos que haviam se acumulado sem utilidade. Arquivei o que precisava ser arquivado. Limpei as gavetas. Organizei as pastas por categoria e ano. Na última gaveta, encontrei uma caixa de papelão pequena que eu havia guardado logo depois do velório do meu pai, e que nunca havia aberto completamente. Dentro, havia coisas dele que minha irmã havia separado para mim. Um par de óculos de grau, uma caneta de metal, um talão de receitas de uma farmácia de manipulação de Ribeirão Preto e uma foto. A foto era de 1987. Eu tinha 26 anos. Estava no galpão da empresa que havia acabado de abrir. Um galpão alugado, pequeno, com o piso de cimento sem acabamento. Estava de marcação e segurava um rolo de cabo preto sorrindo para quem fotografava. Do lado estava o meu pai, com as mãos nos bolsos, olhando para mim com aquela expressão específica dele que eu nunca havia conseguido descrever direito,
mas que agora eu chamaria de orgulho discreto. Fiquei olhando para aquela foto por um tempo longo. Depois coloquei ela em pé na estante do escritório encostada na parede, ao lado do caderninho de capa marrom. Os dois ficam ali até hoje. O Henrique Valim pediu transferência para outra filial da empresa em abril de 2023. A Cláudia continuou trabalhando na mesma unidade. Não acompanhei o que aconteceu entre eles depois disso. Não me interessa. O que me interessa é o seguinte. Em agosto de 2023, a Beatriz me ligou para contar que havia sido aprovada no vestibular de Engenharia Elétrica, numa faculdade particular, de Ribeirão Preto. Ela havia prestado no início do ano, sem me avisar para não criar expectativa. Quando saiu o resultado, a primeira ligação foi para mim. Fui buscá-la para comemorar com um jantar. No caminho, ela disse: "Pai, eu escolhi elétrica por causa de você. Você sabe disso?" Eu suspeitava, eu disse. Quando você contava sobre os projetos, sobre como resolve os problemas, eu sempre achei aquilo fascinante. Nunca disse por quê. Ela parou. Porque sua mãe fazia parecer que eu estava sendo chato. Eu terminei. Ela ficou quieta por um segundo. Sim, não é sua culpa. Eu devia ter dito mesmo assim. Você está dizendo agora. No jantar, ela me perguntou sobre o caderninho do meu pai. Eu havia mencionado ele uma vez, e ela havia ficado curiosa. Fui buscar no carro. Estava no paletó como sempre. Ela abriu com um cuidado que me tocou. Leu algumas páginas em silêncio. Parou numa frase. Fio bom, não faísca à toa. Olhou para mim. O que isso significa? Significa que problema que aparece de repente não apareceu de repente, eu disse. Alguma coisa foi acumulando. Você aprende a ler os sinais antes de virar emergência. Ela olhou de volta para a página. Você aprendeu isso com ele. Aprendi. Só que por muito tempo eu apliquei só para fio. Demorei para entender que servia para gente também. Tem coisas que eu aprendi nesse período que não saem da minha cabeça. Não porque eu queira que fiquem. Ficam porque foram compradas a preço alto demais para serem esquecidas. A primeira é sobre o silêncio que cede. Eu me calei muitas vezes quando devia ter falado. No carro voltando da confraternização de 2019. Na mesa do jantar de agosto quando ela me interrompeu na frente do Rodrigo. Em cada noite que eu construí uma explicação para o que estava vendo, porque amar alguém às vezes significa preferir a explicação à evidência. O silêncio que cede não é paz, é acúmulo. E acúmulo, na elétrica e na vida, vira curto-circuito na hora em que você menos está preparado. Se você está agora numa relação onde alguém te diminui na frente dos outros e depois trata como se não tivesse acontecido nada, isso não é temperamento. Não é estresse do trabalho. Não é fase. É padrão. E padrão que você não interrompe continua. A segunda coisa é sobre documentação. Não estou falando de desconfiança crônica. Não é isso. Mas homem ou mulher adulto que construiu algo ao longo da vida tem obrigação com esse patrimônio. Extrato bancário, movimentações de conta, documentos assinados. Isso não é paranoia, é responsabilidade. Meu pai me ensinou isso sobre a empresa. Eu deveria ter aplicado para a vida conjugal também. A terceira coisa é a mais difícil. Sobre perdoar sem absolver. Eu não guardo ódio da Cláudia. Não porque o que ela fez foi tolerável. Não foi. Mas porque carregar ódio de alguém é continuar deixando essa pessoa ocupar espaço dentro de você depois que ela já saiu. Eu não quero isso. Perdoar não é dizer que estava tudo bem. É dizer que eu não vou deixar o que não estava bem me definir. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. E entender essa diferença me levou tempo. Meu pai não era homem de muito discurso religioso. Não era ateu. Nunca disse que era. Mas também não era de missa toda domingo nem de falar o nome de Deus em toda conversa. Era do tipo que vive a fé no trabalho, no respeito com o outro, na palavra honrada. Mas havia uma frase que ele dizia quando alguma coisa dava errado de um jeito que parecia definitivo. Dizia: "A corrente elétrica encontra caminho." Queria dizer que energia não desaparece, encontra outra rota. Que quando um circuito fecha, a força que estava represada vai para onde precisa ir. Eu penso nessa frase quando olho para onde estou agora. A empresa está bem, melhor do que estava no segundo semestre de 2022, quando eu estava carregando peso demais por dentro para conseguir pensar com clareza no trabalho. Em 2023, fechei o maior contrato da história da empresa. Aquele condomínio industrial cujo projeto eu havia mencionado num jantar,
que virou monólogo porque ninguém queria ouvir. O Rodrigo liga toda semana. A Beatriz está no segundo semestre da faculdade e já passou os fins de semana comigo na empresa 3 vezes, acompanhando serviços, fazendo perguntas com a caneta na mão. Na última vez que ela veio, pedi que ela ficasse com o caderninho do meu pai por 1 semana e lesse com calma. Ela devolveu no domingo seguinte. Abriu na última frase antes das páginas em branco. Aterramento não é fraqueza. É o que impede que a descarga destrua tudo. Você viveu isso. Ela disse. Vivi. O que é o seu aterramento? Pensei por um segundo. Saber de onde venho, eu disse. E não esquecer o que construí. A corrente elétrica encontra caminho. Sempre encontra. Se você ficou até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que conhece o peso de uma palavra dita na hora errada para machucar de verdade. Que sabe o que é engolir em silêncio, não por falta de resposta, mas porque algo dentro de você decidiu, naquele segundo, que ia agir diferente. Você entende o que é isso? E eu quero te fazer uma pergunta real. Você já foi diminuído por alguém que deveria ser o seu porto seguro? Dentro do casamento? Dentro de casa? Na frente dos seus filhos? Ou de pessoas que você ama? Pode ter sido uma frase, pode ter sido um padrão de anos, pode ter sido algo que você só foi nomear muito tempo depois. Me conta nos comentários. Não precisa de detalhe. Só me diz que você reconheceu alguma coisa nessa história. Porque cada comentário desse tipo constrói uma comunidade de pessoas que decidiram não normalizar o que nunca devia ter sido normal. Se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva, quando ela disse aquela frase com os filhos presentes como se fosse declaração de fato, alívio quando o Fernando disse, eu vou trabalhar agora, às meia-noite sem hesitar, satisfação quando o advogado dela abriu a pasta e viu o que eu havia documentado. Aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que eu não estou falando no vazio, que alguém está ouvindo. E para mim, que escolhi contar essa história porque acredito que ela precisa ser ouvida, isso tem valor real. E se você ainda não é da família desse canal, me dá esse presente agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque tem muitas histórias como essa esperando para ser contadas. Histórias de pessoas que foram silenciadas dentro de casa, que duvidaram do próprio instinto porque quem estava errado era alguém que elas amavam, e que encontraram o caminho de volta para si mesmas. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode não saber exatamente quem é essa pessoa, mas ela existe. Talvez seja alguém que está agora construindo explicações para o que está vendo, porque amar parece mais fácil do que enfrentar. Essa pessoa precisa saber que o instinto dela está certo, que existe um Fernando Bastos no mundo, e que a corrente encontra caminho. Meu nome é Arnaldo. Tenho 61 anos, sou eletricista, e aprendi com o meu pai que fio bom não faísca à toa. Obrigado por ter ficado até aqui. De verdade. Esta história contém elementos ficcionais utilizados com fins narrativos e educativos. Nomes, datas, valores e situações foram adaptados para preservar a privacidade de todas as pessoas envolvidas. O que você sentiu ao ouvir? Isso é completamente real. Até a próxima história.